passo a palavra de imediato para o José Celso Cardoso, que é organizador deste livro, Planejamento Governamental e Finanças Públicas no Brasil Contemporâneo, Perspectivas Críticas ao Financiamento do Desenvolvimento no Século XXI. Braulio também é um dos que subscreve artigos nessa publicação. Tanto este livro quanto Economia para Poucos, Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil, organizado por Pedro Rossi, Esther Dweck e Ana Luísa Matos de Oliveira, e este, Austeridade, a História de uma Ideia Perigosa, de Mark Blitt. Os três estão compondo um kit e cada entidade associativa e sindical aqui presente será agraciada com um desses kits. Por favor, depois do painel, peguem os seus exemplares. Certo? José Celso. Companheiros e companheiras, bem-vindos, bem-vindas. Um momento de extrema importância, e esse que nós estamos vivendo no Brasil, e de extrema urgência, em função de que, muito provavelmente, essa nossa geração talvez não tenha vivido uma crise civilizatória, para além de econômica e social, de proporções tão graves como a que nós estamos vivendo. Com desdobramentos ainda muito graves e sérios por serem vivenciados ainda por nós mesmos e provavelmente por nossos filhos e talvez netos. Quero estar errado com relação a isso, mas o cenário atual é de uma gravidade talvez pouco vista na história dos países e certamente na história do Brasil. Então, eu queria iniciar minha fala congratulando e parabenizando as entidades organizadoras do evento, porque sem unidade de pensamento não dá para construir unidade de ação. Então, talvez a principal missão desse evento seja fazer um alinhamento de informações, um alinhamento de entendimentos sobre a natureza da crise, sobre a natureza do desafio que nós temos colocado pela frente, diante de nós, em função da gravidade dos problemas que o Evilásio já narrou e que a mesa de abertura já narrou de modo também muito contundente. Bom, eu vou, na verdade, ao contrário do que o Evilásio prometeu, eu não vou apresentar dados nenhum, porque o Braulio é a pessoa que deve fazer isso. Mas eu vou tentar oferecer uma interpretação sobre o período recente, sobre a natureza do momento que estamos vivendo e, em especial, sobre o papel que o Estado brasileiro, no capitalismo, pode e deve desempenhar para enfrentar a crise e para melhorar as condições de vida da sua população. Eu vou deixar, obviamente, essa apresentação, que é muito longa, à disposição da organização para circular, para quem tiver interesse, e eu vou me deter aqui apenas a 2 ou 3 slides que eu acho que elucidam bem a natureza do problema e do desafio que a gente tem pela frente. Esse primeiro gráfico é apenas impressionista para mostrar que a economia brasileira ela é uma economia cuja regra é a crise. Certo? Quer dizer, nós estamos vivendo uma crise econômica profunda, uma crise política profunda, mas isso, na verdade, não é a exceção da nossa história, isso é a regra. Isso é o fato dominante da história brasileira, desde pelo menos a República, a instauração da República. E a diferença específica do momento atual é que talvez seja a crise mais grave que a gente tenha vivido até o momento, desse ponto de vista econômico, político e, por que não dizer, social e civilizatório. Eu quero me deter um pouco nesse gráfico apenas, que traz a discussão da história para o período recente. Esse gráfico ele resume o que foram os anos 2000, a primeira década dos anos 2000, sobretudo de 2003 até 2013, basicamente, em que, por uma feliz combinação de políticas públicas, o Brasil conseguiu produzir um resultado inédito na sua história. Ou seja, combinar uma trajetória de crescimento da renda per capita com queda da desigualdade do mundo do trabalho, medida pelo índice de Gini, que é um indicador mais comum que todos quase conhecem ou sabem o que significa. Por que é inédito isso? Porque, como já explicou o Evilásio, as sociedades tipicamente capitalistas, sobretudo de natureza retardatária e dependente como a brasileira, apresentam como traço dominante
crescimento econômico em alguns momentos do tempo, dado o potencial produtivo econômico que possui, em termos de recursos humanos, naturais, etc., mas esse crescimento, em geral, vem associado ao crescimento da desigualdade e ao crescimento da pobreza e da marginalização social. Esse período recente é inédito na história brasileira, porque conseguiu combinar, ainda que por um período curto e assentado em bases precárias, como hoje a gente sabe, uma combinação que é virtuosa para o desenvolvimento. Uma combinação entre crescimento com redução de desigualdades. E por que isso é importante para todos os países, na verdade, do mundo, que a rigor perseguem esse padrão, e inclusive para o Brasil? Porque a desigualdade ela joga contra o próprio crescimento econômico, ela joga contra a democracia. É impossível ter democracia com desigualdade, pelo simples fato de que a distribuição de preferências da sociedade não pode se expressar de maneira equitativa. Tá certo? O que é a democracia, ao fim e ao cabo? É um método pelo qual os diversos setores da sociedade, no limite, todos os indivíduos, ou cada indivíduo, manifestam publicamente as suas preferências, os seus interesses, e por meio do voto elegem a opção dominante ou o projeto, não é, dominante e desejável pela maioria. Isso não pode ser produzido numa sociedade desigual em que o recurso econômico, o poder econômico, distorce o resultado eleitoral, distorce a expressão coletiva ou o desejo da maioria. Então é uma razão muito pragmática, inclusive intuitiva, de que combater a desigualdade é a função primordial dos países se querem viver num contexto de liberdades civis, políticas, sociais e econômicas, inclusive. Tá certo? Então, esse gráfico ele é significativo porque ele mostra que é possível construir trajetórias desse tipo, ainda que nos marcos restritos do capitalismo, como disse o Evilásio. Tá certo? Mas, para tanto, é preciso entender que o Estado não pode ser visto como um ente fechado, como um ente único, dotado de racionalidade plena, de vontade de ação total, de capacidade de ação total. Ele não é isso que nos ensinam, ou nos ensinaram nos manuais, sobretudo esses discursinhos para passar nos concursos. Isso está totalmente equivocado. O Estado é, na verdade, mais do que um ator, é um espaço, é uma arena de negociação, e de disputa, e de conflito, onde os diversos interesses da sociedade estão ali representados. E ele vai poder agir mais ou menos favoravelmente a um desenho de desenvolvimento parecido com esse, quanto mais permeável ele for e estiver aos interesses que jogam a favor da maioria da população, que jogam a favor da igualdade, que jogam a favor da universalização das políticas públicas, etc. Isso não é uma disputa descolada ou desconectada das nossas atuações individuais, como profissionais e como cidadãos. Nós, como servidores públicos, temos uma responsabilidade ética, acima de tudo, para disputar esse projeto de transformação do Estado rumo à igualdade. Não de manutenção dos privilégios incrustados no Estado a favor do capital, como bem explicitou o Evilásio. Bom, que Estado é necessário para esse projeto? Esse é que é o ponto. Né? Ou melhor, que arranjo institucional é necessário entre Estado, mercado e sociedade para produzir esse resultado. Né? Essa é a disputa política que está em curso na sociedade. Né? De um lado, os liberais, mais uma vez em voga, dominando o debate ideológico, apregou a saída do Estado, ou a retirada do Estado, da produção e distribuição do excedente para a população, sobretudo a população mais pobre. Então, é o Estado mínimo para a sociedade, mas é o Estado máximo para o capital, que é o que o Evilásio está contando. Não é isso? De outro lado, o projeto desenvolvimentista, ou estruturalista, ou progressista, o que quer que seja, que deve unir as esquerdas e deve unir esse coletivo aqui em torno de um projeto de transformação da sociedade por meio do próprio Estado. Porque há 3 teses, ou mitos, sobre o Estado que estão novamente em voga, já foram moda nos anos 90, arrefeceram nos anos 2000 e agora, de novo, querem nos fazer crer de que o Estado é grande no Brasil,
de que o Estado no Brasil é ineficiente e de que o Estado no Brasil joga contra o mercado. São 3 teses que todos os candidatos de direita e até alguns de esquerda, que se acham de esquerda, propagandeiam no debate político pela imprensa, etc. E essas 3 teses, na verdade, são 3 grandes mitos que nós precisamos desmontar para reunificar o discurso e para construir uma narrativa de enfrentamento a esse desmonte. Pois bem, então quero me concentrar justamente nessas 3 teses. A primeira delas, o Estado brasileiro é grande? A primeira resposta na conversa de bar que a gente escuta é absurdo, o Estado brasileiro é inchado, o Estado brasileiro gasta muito, etc, etc, etc. Essas bobagens todas que a gente, às vezes, compartilha no Facebook ou no WhatsApp sem refletir muito sobre. Essa pergunta não pode ser feita em abstrato. O Estado, em qualquer lugar do mundo, é grande ou pequeno, em função de alguma coisa, em função de um projeto histórico, de um projeto social, de uma necessidade de transformação. Essa pergunta em abstrato não faz nenhum sentido. Em segundo lugar, é preciso dizer o seguinte: se o projeto nacional, coletivo, é um projeto realmente de Estado máximo para o capital e mínimo para a sociedade, o Estado brasileiro é grande. Reforme-se a Previdência, privatizem-se os serviços públicos, construamos cadeias para albergar a população pobre e negra, e pronto. Esse é o desenho de sociedade que a gente quer? Se for esse, da exclusão, da marginalização, ok, o Estado brasileiro é grande, está sobrando realmente. Esse é um desenho de desenvolvimento de país, de Estado, de Brasil, que é sustentável, que parece legítimo e sustentável no tempo? Claro que não. Se o desenho de desenvolvimento e de país que queremos é esse que estava em construção até outro dia, com todos os problemas, evidentemente, que estão em curso, que já sabemos quais são, quer dizer, mas, de todo modo, um desenvolvimento de natureza inclusiva, um desenvolvimento de natureza democrática, porque nada foi feito à revelia da soberania popular no período até o golpe, desde a Constituição de 88. Tá certo? Quer dizer, nada foi feito à revelia da soberania popular. Pelo contrário, o projeto inclusivo de natureza desenvolvimentista, de natureza transformadora, ainda que limitada, etc., era um projeto referendado pela maioria da população, e assim o foi por 4 eleições consecutivas. E teria sido, ou seria agora, pela 5ª vez, não tivesse havido o golpe abjeto que houve em 2016 e que estamos agora já vivenciando as consequências desse negócio. Então não dá para discutir isso em abstrato. Mas ok, se é números que querem, números terão. Veja a arrecadação tributária brasileira. O próprio Evilásio já mencionou esse dado. Tá certo? A carga tributária brasileira é alta. Alta em relação a quê? Alta em relação ao que se deseja fazer ou alta em relação ao que não se faz? 35%, 10 pontos quase a menos do que a média da OCDE, que é um paradigma, vamos dizer, de sociedade ou de países desenvolvidos que desejamos almejar ou perseguir. E o problema da carga tributária no Brasil, como já disse o Evilásio, não é o tamanho, é a composição. É o fato dela ser regressiva, dela extorquir proporcionalmente mais quem ganha menos. Não tem arrecadação sobre patrimônio, sobre riqueza financeira. Esses segmentos privilegiados da sociedade brasileira, que estão muito bem representados dentro do Estado no Brasil, não pagam imposto. Ou não pagam o imposto devido para um projeto de transformador, para um projeto de transformação social e econômica. Vamos olhar a carga, o tamanho do emprego público no Brasil. O Evilásio já mencionou esse dado. 12%. Nas 3 esferas da União, 12% da população ocupada no Brasil é servidor público. É ridículo. Perto de países, compara com a Hungria, com a Estônia, com a Polônia, com a Eslovênia, com a Grécia, com a Ucrânia, que cá entre nós não são países considerados por nenhum organismo internacional como paradigmáticos do desenvolvimento. Compara só com a OCDE.
média da OCDE, 21% de emprego público. O Brasil tem 12%. Ou seja, se o projeto de desenvolvimento que faz sentido é o projeto inclusivo, é o projeto de universalização de bens e serviços públicos, nós precisamos dobrar o percentual de servidores públicos disponíveis para as atividades finalísticas do Estado. Educação, saúde, segurança, assistência, previdência, combate ao desmatamento, garantia de direitos. É claro que eu não quero um Estado inchado de servidores em Brasília. Com todo o respeito a quem mora em Brasília e trabalha em Brasília, como eu. Mas eu acho que aqui realmente está demais já. Nós precisamos de emprego público no município, na ponta da política pública. E para isso tem um espaço imenso de necessidades a serem construídas. Então o Estado brasileiro está longe de ser grande, o gasto social no PIB, olha o gasto social brasileiro, é menor do que a maior parte dos países que a gente considera relevantes no espectro do desenvolvimento. E só tem o tamanho que tem o gasto social no Brasil por causa da Constituição de 88. E por causa da ativação das políticas de 88, produzidas pelo governo popular do período dos anos 2000. Com todas as restrições críticas necessárias, etc., que são feitas Aliás, sobre isso, até eu diria o seguinte, as críticas necessárias ao período 2003, 2013 ou 2014 de serem feitas se referem não ao que o governo não ao que o governo fez, porque o que ele fez corretamente, na direção certa. É uma crítica sobre o que ele não fez. Não fez a reforma tributária progressiva, não fez a reforma política democrática, não fez a reforma do Estado no sentido da transformação dos quadros, não fez as reformas, a reforma agrária, não fez a reforma do sistema financeiro. Eu também sou crítico ao governo passado, em relação ao que ele não fez, e devia ter feito por um projeto de transformação social e econômica mais importante. A segunda tese, ou mito, é de que o Estado brasileiro é ineficiente. Essa é a conversa mais corrente que a gente vê em todos os lugares, qualquer papo de bar tem isso como uma verdade absoluta. O que significa ser eficiente ou ineficiente no setor público? É muito fácil no setor privado. Eu pego um trabalhador que produz cadeiras e eu divido o número de cadeiras por trabalhador ao longo do tempo. Quanto mais cadeiras ele fizer por tempo, por hora de trabalho, mais eficiente ele será. O setor público produz uma mercadoria que é intangível, que é bem-estar, que não pode ser categorizada da maneira como são categorizadas as mercadorias no setor privado. É impossível calcular a produtividade ou a eficiência, custo-benefício, por indivíduo ou por servidor, porque o resultado da ação pública, dada a sua natureza, é um resultado agregado necessariamente. Ninguém é contra eficiência no setor público, ninguém é contra economizar luz e água nas repartições públicas, apagar a luz quando vai embora. Mas eu quero dizer o seguinte, de mais eficiência no setor público não decorre nem eficácia da política e muito menos efetividade da política. Ou seja, transformação. Se o desenho da política estiver errado, você vai fazer super bem feito uma coisa super errada. Esse aqui é o resultado do foco na eficiência. Além do que, é contestável essa ideia de que o Estado não é eficiente. O Estado brasileiro compara o estoque de servidores públicos ativos, civis, só do governo federal, de agora, hoje, dia de hoje, que deve beirar um pouco menos de 1 milhão, talvez, de servidores. Quantos? 650? É ridículo. Com o estoque dos anos 90, imediatamente após a Constituição. É o mesmo estoque. Em termos quantitativos absolutos, nós temos hoje aproximadamente o mesmo número de servidores federais que tínhamos em 91. Com a seguinte diferença: mudou, a população aumentou, a capacidade do Estado produzir políticas públicas aumentou, a quantidade de bens e serviços públicos oferecidos
aumentou e mudou a composição do emprego público. Em 1991, a maior parte dos empregos estavam concentrados nas atividades meio, administrativas, secretárias, motoristas, etc. A transformação que houve nesse período, sobretudo na década de 2000, com a reativação dos concursos, mudou a composição do emprego público. As pessoas são mais escolarizadas, entraram pelos critérios meritocráticos, ainda que condenáveis, da burocracia federal, da burocracia pública em geral. Tem mais mulher do que homem hoje no setor público. São mais capacitados e, sobretudo, estão localizados na execução das políticas públicas finalísticas. Sabe qual foi o emprego público que mais cresceu nos anos 2000? Professor. Escolas federais, ensino superior. Professor. Tudo para dizer o seguinte, que quando eu olho os números, a quantidade de... É claro que eu não quero que vocês leiam esses dados, a apresentação está disponível, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, quando eu olho política por política, no período recente, mais do que dobrou a capacidade do Estado de oferecer bens e serviços em várias áreas, assistência social, previdência, saúde, educação, desenvolvimento urbano, em termos de quilômetros, a questão da infraestrutura, transportes, energia, comunicações. Ou seja, a capacidade do Estado fazer aumentou nesse período de 30 anos desde a Constituição, sobretudo nos últimos 15 anos, com o mesmo estoque de servidores. Então, cadê a ineficiência? É claro que esse é um critério agregado. Do ponto de vista agregado, tudo somado, o Estado brasileiro hoje é mais eficiente do que era 10 ou 15 ou 30 anos atrás. É claro que isso não significa dizer que não haja ineficiências no setor público, que processos de gestão não possam melhorar determinadas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a ênfase que se dá à gestão, choque de gestão, choque de gestão, choque de gestão, isso resolve o quê? Do ponto de vista da transformação econômica e social necessária no país. Isso resolve o quê? Reduz o custo de produção da organização, tá certo? Do ministério, do órgão, que economizou água, luz e transporte, eventualmente. E papel, que não pode mais imprimir nada em lugar nenhum. Não é isso? Agora, isso melhora como a política pública, a provisão do serviço público? É isso que eu quero saber. Se isso melhorar a provisão, a entrega final de bens e serviços, ok, estamos conversando. Eficiência ajuda a eficácia e efetividade. Mas não é isso que costuma acontecer. Pelo contrário, há áreas de políticas públicas que exigem, com perdão da palavra, ineficiências. Várias áreas sociais são trabalho intensivas, dependem do material humano disponível, da capacitação pessoal, individual e profissional das pessoas, dos servidores, a prestação de serviços em assistência, saúde, educação, segurança. Essas áreas exigem pessoas, não máquinas. E pessoas custam, e pessoas têm problemas pessoais, pessoas precisam de jornadas decentes de trabalho, de remuneração adequada, de condições objetivas de trabalho. Ou seja, às vezes, para aumentar a provisão de uma política, você precisa incorrer em ineficiências fiscais, para aumentar a efetividade da política. Pensem nisso um pouco. E, por fim, o terceiro mito, que é o mais surreal de todos, o de que o Estado brasileiro atua contra o mercado. Como é isso? A menina vai grava um vídeo dizendo que a ONU é comunista. Os malucos esqueceram, né, de um acordo com o Supremo e com tudo de incluir a ONU, né, como você falou. Outros, os malucos dos candidatos, com o perdão da palavra, vão na televisão e dizem que a Rede Globo é do PT. A Rede Globo é socialista, a Veja é comunista. Um bunker de jornalistas comunistas. E tudo é para criar uma narrativa de que nós estamos construindo o comunismo no Brasil por baixo dos panos. Ursal. Oxalá fosse assim. Oxalá fosse isso.
Mas o que é que a gente vê desde a origem? O Estado no Brasil nasceu e se desenvolveu para alavancar o capitalismo. O Evilásio já falou da dívida pública e dos valores, mas se a gente olha uma série longa, o que é a dívida pública? O Braulio vai falar melhor disso. Se não um pagamento contra um empréstimo, entre aspas, que o setor privado, dominado, sobretudo pelos grandes rentistas, fazem ao Estado. Qual é o peso dos juros, como o Evilásio colocou? Compara os juros que o Brasil paga com outros países. É a maior carga de juros do mundo. O que é juros? Senão o pagamento ao capital. Então, qual é o Estado comunista que nós estamos construindo? É um conceito curioso isso, eu gostaria de conhecer melhor. Isso se dá, como já disse o Evilásio, em detrimento das políticas públicas, não é? Em detrimento do gasto social. Esse gráfico, para mim, resume tudo acerca desse argumento surreal, de que o Estado brasileiro trabalha contra o capitalismo, contra os empresários, contra o empreendedorismo. Tudo bem, tem burocracia para resolver, eu também acho que tem. Agora, dizer que isso aqui é o seguinte, a curva que cresce é juros, a curva que não cresce é previdência. Dizer que o problema do fundo público brasileiro, ou das finanças brasileiras, é o gasto real, é o gasto previdenciário, é uma piada. E a gente, muitos de nós que trabalhamos, inclusive, nessa área fiscal e financeira, nós caímos nesse discurso. A esquerda cai nesse discurso. A esquerda quer fazer reforma da Previdência. O PT não tentou fazer várias reformas aí, empacotou um monte de projeto. Desconsiderando, inclusive, evidências empíricas do IPEA e de outros órgãos que mostram que o gasto real é que produz multiplicador de crescimento do PIB e da própria arrecadação. Isso aqui, o multiplicador, o gasto com juros tem um multiplicador do crescimento negativo. Significa dizer, quanto mais eu gasto em juros, menos eu ativo o crescimento real da economia. E, portanto, a arrecadação. É o contrário com a política social. Quanto mais eu gasto com política social, mais isso se reverte em consumo, portanto, em arrecadação, em melhoria de qualidade de vida, em crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto. Então, nós temos que mudar a concepção lógica que está por trás dessa narrativa da austeridade, dessa narrativa do austericídio. A emenda 95, a lei de responsabilidade fiscal, as renúncias tributárias sem contrapartida, a DRU, são mecanismos de engessamento do gasto real, que é o que gera desenvolvimento, que é o que transforma as sociedades. Em contrapartida, toda a liberdade do mundo para o gasto financeiro, para o pagamento dos rentistas, etc., em nome, né, da confiança do mercado. Porque o mercado, vocês sabem que vive nervoso. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos reverter esse estado de coisas, nós precisamos partir para uma contestação desses pressupostos e promover, de fato, uma reforma do Estado que acople ou que fortaleça essas três dimensões, começando de baixo. Qual é o projeto de desenvolvimento que nos interessa para poder definir o Estado? Não é eu definir, não é o contrário, não é o Estado mínimo e daí qual é o desenvolvimento possível. Não, é qual é o desenvolvimento necessário, daí o Estado necessário. O Estado, ou o desenvolvimento necessário, que estava até certo ponto em construção, previa uma inserção internacional brasileira mais soberana no mundo, não é? E amigável, diferente desse escárnio que estamos vivendo em termos internacionais. Previa uma macroeconomia que primava pela estabilidade, mas também pela distribuição de renda, pela geração de emprego. Não é? Uma estrutura produtiva mais integrada nacionalmente, para reduzir desigualdades regionais, adensar cadeias produtivas, difundir os ganhos do progresso técnico. Tudo no capitalismo. Eu não estou nem falando que eu quero, né, do dia para a noite, transitar para uma sociedade anárquica no sentido utópico do termo, embora isso também fosse bom.
Estou falando aqui, vamos lá, vamos fazer esse capitalismo funcionar para o país. Isso é possível, porque em termos recentes, nos períodos recentes, isso foi demonstrado. Não é? Agora, isso só é possível se você faz uma reforma do Estado que priorize, né, a dimensão republicana do Estado, do trato da coisa pública, claro, do combate à corrupção, da transparência do quê? Dos processos decisórios. Os processos decisórios relevantes para a nação, como esses que estão sendo feitos todos agora em torno do pré-sal, da Eletrobras, etc., embaixo dos panos, esses processos decisórios têm que ser públicos, tem que estar submetido ao escrutínio público, ao controle social e, evidentemente, ancorado num Estado de natureza democrática. O Estado brasileiro sempre foi autoritário, sempre foi impositivo, sempre foi contra o povo, como disse o Evilásio. O Estado tem que se voltar para a população, para a nação. Isso é possível fazendo uma reforma democrática do próprio Estado, além da reforma política, blá, 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 blá. Mas nenhuma reforma política vai ser relevante se ela não melhorar a representatividade dos eleitos, se eles não tiverem mais um perfil mais alinhado ao perfil da população. Compara o perfil da população com o perfil do Congresso. A população é negra, é pobre, gosta de futebol e samba. Vai no Congresso. Brancos, ricos, homofóbicos, racistas, tá certo? Nem gostam de futebol, para dizer a verdade. E nem sabem o que... Vocês viram aí o samba, né? Esses dias que correu aí. Bom, enfim, eu queria trazer essa discussão ampla sobre Estado na perspectiva de um gancho aqui que o Evilásio me permitiu, para poder abrir espaço para o Braulio falar mais detidamente sobre a concepção, ou a nova concepção de finanças que é necessária para articular esse projeto de nação. Obrigado.